Menopausa. Como ela afeta a nossa rotina, nossa produtividade e até mesmo os nossos relacionamentos. Me acompanha nesse vídeo até o final, porque tem muita informação relevante e ainda quero te dar algumas dicas sobre que tipo de alimento pode te ajudar e ainda como a auriculoterapia neurofisiológica pode atuar na menopausa. Irani Suliana aqui, e no canal eu falo sobre como você pode cuidar da sua família, de você, com terapias naturais como a auriculoterapia, recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisado quando a gente coloca novidade aqui. A menopausa, ela não é uma doença, você sabia disso? Ela é um evento fisiológico que vai acontecer sim a vida reprodutiva feminina. Normalmente ela é acompanhada com alterações orgânicas importantes que podem afetar sua qualidade de vida. Ela está associada a mudanças fisiológicas e psicológicas que influenciam na nossa sexualidade e ainda acontece quando cessa a menstruação com a redução de hormônios, especificamente o estrogênio, pelo esgotamento dos ovários. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, eu vou te explicar tintim por tintim. Trata-se então de um processo natural do envelhecimento. Normalmente ocorre na faixa aí dos 45 aos 55 anos e em razão, muitas vezes, também pode acontecer em razão de cirurgias. Cirurgias, por exemplo, que removem ovário ou útero são chamadas de histerectomia. No Brasil, um dos estudos mais completos publicados pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina lá da USP, calculou em média aí uma idade de 48 anos em média, tá? É crucial para todo o ciclo reprodutivo, o desenvolvimento e a liberação de óvulos pelo ovário a cada mês. E pelo processo de tornar mais espesso as camadas internas do útero, que são os revestimentos, para a recepção do óvulo fertilizado ou fecundado. E aí, ali o bebê, o feto, vai se desenvolvendo. Com o passar dos anos, o corpo gradualmente para de produzir o estrogênio. E aí entra a menopausa. Significa, menopausa, falência das atividades ovarianas, o fim da fase reprodutiva, fim da liberação desse óvulo para a chegada no útero, as camadas, por isso que o marco da menstruação é o fim da fase reprodutiva da vida da mulher. O que marca esse momento é a última menstruação. Então o ovário para de liberar o óvulo para chegar até o útero, as camadas internas do útero não vão ficando mais espessas, que era o que acontecia, ela ficava espessa, quando não estava fecundado esse óvulo, ela descama, gerando a menstruação. Então isso não acontece mais. E é tão importante que tem até uma data comemorativa esse momento, 18 de outubro, ao Dia Mundial da Menopausa. No caso do envelhecimento feminino, uma das características principais é chamado de hipoestrogenismo. Por quê? Ele simboliza o quê, né? Hipo, menos, então menos estrogênio. Mostra para nós a redução da produção de hormônios sexuais. E aí entra a menopausa. Esse termo menopausa faz referência a cessação das atividades foliculares ovarianas, como resultado do fim do fluxo menstrual por um período de 12 meses. O que eu quero dizer com isso? Que a menstruação acabou, essa marca, essa data é muito importante, e ao contar de um ano sem a menstruação, 1 ano, 12 meses, aí sim é considerado período da menopausa. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A transição para a menopausa é marcada por alterações fisiológicas e psicológicas. Pode ocorrer o fogacho da menopausa, labilidade emocional, você fica instável, às vezes chora, às vezes com raiva, interferência aí no nosso humor, no nosso sono, há uma tendência à depressão, dificuldades cognitivas, baixa da libido. E até por sinal, eu fiz um vídeo sobre libido. Acessa ele aqui depois para você
conhecer um pouquinho mais desse conteúdo. Existem 3 períodos da menopausa. A pré-menopausa, que ocorre em modificações na estrutura e função ovariana, com redução drástica da produção estrogênica, que é o hormônio, deixando os ciclos irregulares. Então, você passa por esse momento. Às vezes vem a menstruação, passa 2, 3 meses sem. Existe a perimenopausa, período que vai dos ciclos irregulares e perturbações vasomotoras até 1 ano após a última menstruação. E o pós-menopausa, que é o período desde o fim da menstruação até a morte. Como eu disse antes, a menopausa ocorre para 95% das mulheres, entre os 45 anos e 55 anos de idade. Contudo, alguns fatores podem acelerar esse processo, e aqui eu quero que você fique em alerta, porque o que eu vou falar pode acelerar o processo da menopausa, e não é isso que você quer. Então, tome aqui essas dicas como prevenção. Mas não é somente isso não, tá? A menopausa pode ser afetada pelo ritmo de trabalho. Então, cuide se vocês aí estão num ritmo acelerado de trabalho. A exposição ao trabalho por turnos pode também, parece influenciar o momento do início da menopausa em ambas as direções. Sugerem novos dados, mas teve uma pesquisa que foi realizada com 3.688 mulheres canadenses, com idade ali de 45 a 85 anos, e 20% delas relataram exposição ao trabalho por turnos, ou seja, fora do horário comercial normal, em alguns momentos da sua vida. As trabalhadoras de turnos rotativos tiveram em média de idade de início da menopausa mais tardia, enquanto que as trabalhadoras de turnos noturnos tiveram início da menopausa precoce. A idade ao início da menopausa natural é um motivo de preocupação para mulheres de meia idade e mulheres de mais idade, mais velhas, pois tanto a menopausa precoce quanto a tardia pode ser um marcador de risco significativo para morbidade e mortalidade subsequente. Há evidências de que a regulação circadiana, que é do nosso sono, do nosso dia a dia, e hipotalâmica podem afetar esse momento da menopausa natural, ao afetar a produção do nosso hormônio estrogênio. Então, olha como há uma alteração metabólica e hormonal muito importante aqui. A associação com os níveis de emprego e renda pode ser mediada pelo estresse social e psicológico, que podem afetar a função ovariana e o momento de início da menopausa natural. Também foi observado aí nessa pesquisa. Pesquisadores descobriram que há uma relação entre a menopausa e a demência. O que eu quero falar com isso? Avaliaram 150 mulheres com média de 60 anos de idade e compararam o diagnóstico de demência entre aquelas que entraram na menopausa precocemente e a que entraram na menopausa com idade aí média de 50, 51 anos. Mulheres que iniciaram a menopausa antes dos 40 anos tiveram 35% mais chance de ter um diagnóstico de demência, incluindo aqui o Alzheimer. Portanto, se você pode mudar de turno, não trabalhar em turnos noturnos, trabalhar num período normal, ter uma vida com menos estresse, qualidade de vida, é muito importante e interfere aqui nesses diagnósticos. Mulheres que experimentaram, por exemplo, a menopausa antes dos 45 anos, tiveram 1,3 vezes mais chances de demência antes dos 65 anos. Os pesquisadores também observaram que os níveis de estrogênio podem explicar isso, porque a falta de estrogênio a longo prazo aumenta o estresse oxidativo, o que pode aumentar o envelhecimento cerebral e levar ainda a um comprometimento cognitivo. Comprometimento aqui, de concentração, memória, atividade cerebral. Durante a menopausa é comum o aparecimento de diversos sintomas, tais como a menstruação fica irregular, ao calorão, fogacho, dores de cabeça, tontura, baixa da libido, redução da lubrificação vaginal, infecções mais constantes, mais frequentes, infecções urinárias, ao ressecamento vaginal, causando aí, em muitos casos dor durante o sexo,
Irritabilidade, depressão, ansiedade, a alteração hormonal acaba causando uma alteração de humor também. Há também uma aceleração aqui, ó, da perda da massa óssea e traz mais risco de osteoporose. E como que a auriculoterapia neurofisiológica pode contribuir para a solução desses problemas ou pelo menos a redução dos sintomas? Ele apresenta resultados muito rápidos na dor de cabeça. Então, a auriculoterapia pode aliviar a dor que essa paciente está sentindo. Por exemplo, também insônia. A insônia, na auriculoterapia, nós também temos pontos para estimular um sono reparador, um sono profundo. Ainda, metabolismo vai se reequilibrando e ainda equilíbrio nas alterações hormonais. Existem pontos específicos que, uma vez sendo estimulados, esses pontos são no pavilhão auricular, eles são estimulados, eles vão atuar no sistema nervoso central e assim liberam neurotransmissores que geram efeitos positivos, comprovados em milhares de artigos científicos. É importante você saber que existem pontos nessa auriculoterapia aqui que vão te ajudar. Um deles é a circulação. E o ponto de circulação, ele fica aqui em cima. Então eu tenho dois pontos que não podem faltar. Este vermelhinho aqui, ó, que é o ponto da circulação, e o amarelo, que são pontos que representam aí os genitais. Claro que eu tenho que pensar em ajudar na ansiedade. Então eu tenho ponto de ansiedade, né? Eu tenho ponto, né, do coração para acalmar esse paciente. Nós temos um ponto que é o ponto da alegria, onde nós temos liberação de neurotransmissores que estimulam a disposição, o ânimo, tá? Liberam dopamina e endorfinas. Eu tenho ponto da ansiedade para controlar. Eu tenho ponto de hipotálamo e hipófise que vão equilibrar a parte hormonal e equilibrar, sim, por exemplo, os calorões da menopausa. Nós temos pontos para estimular a produção de serotonina, ocitocina, que combate a fadiga e ainda, né, o ponto de analgesia, que vai aliviar toda a parte de dor desta paciente. Nós temos que ter uma alimentação saudável. Então, se o calorão da menopausa está chegando com mais força, lembre de você tomar mais água. Acrescente a água no seu dia a dia. Tome mais água. Nós também podemos ter uma alimentação mais saudável, frutas, verduras, as oleaginosas, que são as sementes, como nozes, as castanhas, equilibram também a nossa parte de metabolismo e digestão, favorecendo nosso intestino funcionar. O intestino funcionando, ele é muito importante para o equilíbrio da dopamina e serotonina, que são os neurotransmissores responsáveis pela nosso equilíbrio de bem-estar, de disposição. Então é muito importante que o nosso intestino funcione. Ter ingesta de verduras muito mais frequente na sua dieta é importante. Frutas e verduras. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, toca o sininho para ser notificado quando tiver novidade. E pode ter certeza, tem muitos vídeos aqui nesse canal que vão te ajudar aí a melhorar o seu estilo de vida e a vida dos que estão próximos a você. Até o próximo vídeo.